a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém. Boa noite a você que se encontra no teu lar nessa noite. Que a paz do Senhor possa alcançar a tua vida, amém. Glória a Deus, aleluias. Aos irmãos que se encontram aqui nessa noite, eu tenho uma pequena recomendação aos irmãos. Os bancos estão marcados com X. Se por uma cadeira está sem X, os irmãos vão se assentar onde não tem o X, amém? Recomendações do distanciamento, amém? Glória a Deus, aleluias. Grandes coisas fará o Senhor nas nossas vidas nessa noite, meus irmãos. Aleluias. Eu creio que essa é a noite de um milagre de Deus para a tua vida. Essa é a noite onde o Senhor vai curar, vai te libertar de todo mal, todo cativo, tudo aquilo que prende a tua atenção de adorar e louvar ao Senhor, amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Tu és digno de honra, de glória, de todo louvor, papai. Oh, maravilhoso Deus. Grandioso és tu, Jesus. Grandioso és tu, Pai. Maravilhoso és, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Aleluias, amém, irmãos? Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Porque para Deus nada será impossível, amém? Glória a Deus. Você pode colocar a Bíblia no teu assento? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Aleluias. Louvado e exaltado é o teu nome, Pai. Pai querido e Pai bendito, nessa noite nós nos colocamos na tua presença, Pai, como verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. A tua palavra, Senhor, ela é clara, que para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor, Pai. Porque nós estamos no mês, Pai, onde o Senhor vai entrar com um milagre nas nossas vidas. Nós estamos, Pai, diante de um mês onde o Senhor, Pai, vai fazer grandes coisas acontecer sobre a vida de cada família, Pai. Sobre a vida de cada família desta igreja, Pai. Sobre a vida, Senhor, de cada família representada, Pai, neste templo. Oh, maravilhoso Deus e querido Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Nós ansiamos por mais de Ti, Senhor, nesta noite, Deus. Oh, Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, ó Pai. Oh, Senhor, mas nessa noite, ó Deus, viemos pedir aqui o Senhor, Pai, possa encher, meu Pai, possa encher este lugar, Deus. Enche este lugar com o Teu poder. Oh, Papai, enche as nossas vidas, porque nós queremos mais e mais e mais e mais de Ti, Jesus. Se uma coisa eu sei, que em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Vem, vem, Jesus, vem e toma o Teu lugar, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Papai. Oh, aleluias. Grandes coisas fará o Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a aplaudir e a glorificar e exaltar a esse Deus maravilhoso. Aleluias. Santo, santo, santo. Oh, maravilhoso Deus. Aleluias. Aleluias. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Aleluias. Santo, santo. Aleluias. Grandes coisas fará o Senhor para a tua vida nessa noite. Oh, maravilhoso Deus, conselheiro.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Diga, todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei. Aleluia, 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 eu te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Com as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, aleluia. tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Porque todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, 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 eu te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluias. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, eu adoro. Aleluia, aleluia, adorarei. tudo que é. Somente que o Senhor declare: eu adoro. Ter sido bom na tua vida, se Ele ter sido bom na tua casa, eu quero te convidar a aplaudir e a glorificar a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, papai. Oh, papai. Oh, Deus poderoso, aleluia. Aleluias. Quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Setembro é o mês do teu milagre. Setembro é o mês do nosso milagre. E tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus é bom. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, meu irmão. Não pare de crer. Oh, meu Deus. Aleluias.
luta me matar, o desespero, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então se alegre na presença do Senhor. Maravilhoso és tu, Jesus. Santo tu és, papai. Tua presença é real, Senhor. Maravilhoso Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, maravilhoso Deus, oh Jesus, vem e toma o teu lugar, Senhor. O choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma semana, o choro pode durar um mês, um ano, mas a alegria vem. A alegria do Senhor é nossa força. Receba o melhor de Deus para tua casa, para tua vida, tua família. Vem, Jesus, e toma esse lugar, Senhor. Mais e mais de ti, Deus. Oh, maravilhoso. Tu és bom, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus, faça o
dura uma noite. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Tudo a oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu quero convidar toda a igreja a declarar. Jesus, enche as nossas vidas neste momento, Pai, porque nós queremos mais de Ti, nós anseiamos por mais de Ti, Deus. As nossas vidas, os nossos corações são todo Teu, Pai. Faça-nos, ó Deus, transbordar, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso, Ele é maravilhoso. Enche-me, Deus. Aleluias. Oh, Tu provês o fogo e o sacrifício, e Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, Aleluia. e eu o sacrifício eu sou. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, E enche-me, e até transbordar, derrama Tua glória, derrama a tua glória. E enche-me, aleluia, e até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. aleluia. Sinta o soprar do Espírito Santo de Deus, sinta o vento do Espírito Santo. Toca, Jesus. Encha-nos, ó Deus, encha-nos, ó Pai, encha-nos, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu provês o fogo
provença o Espírito, e eu me abro por inteiro. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, aleluia, e enche-me, aleluia, e até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, e enche-me, e até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, e enche-me, e até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, e enche-me, e até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 aleluia, enche-me, Deus, enche-me, oh Jesus. Derrama tua glória, derrama tua glória, e enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, oh Jesus. Aleluia, graças a Deus. Povo de Deus, boa noite, paz seja com todos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. A você que está em casa, uma boa noite. Deus abençoe a tua casa, teu lar, tua família, também abundantemente, amém? Nós vamos dar um abraço nos irmãos que aqui estão. Nós temos sempre falado para os irmãos aqui, olha, você que quer dar um abraço no irmão, vire para ele, abraça você e fala: receba o meu abraço em nome de Jesus, amém? Faça isso agora. Você que está em casa, abrace essa pessoa que está próxima a você e diga: paz seja contigo, amém? Logo em seguida, tome o seu lugar, se assente aí em nome de Jesus, aleluia. Nós estivemos conversando recentemente com o nosso superintendente, com o nosso vereador, e nós fizemos uma marcação aí para que você possa estar próximo a essa pessoa aí, tá bom? E sempre orando, intercedendo para que Deus esteja abençoando, não esquecendo nunca, né, que a gente tem que estar sempre orando para que Deus venha providenciar essa vacina o mais rápido possível, para que todos nós possamos voltar à nossa realidade o mais rápido possível, em nome de Jesus, amém? Nós vamos dando continuidade ao nosso culto. Eu quero orar agora por você que tem dizimado, por você que tem ofertado aqui na igreja, e lembrando sempre que a igreja agora está com um novo modelo, né? Quando você chega aqui na igreja, você já pode colocar a sua oferta no gasofilácio, pode colocar o seu dízimo também, e aqueles que estão fazendo, contribuindo com a igreja através do seu dízimo e oferta, através de depósito bancário, através de transferência,
pode continuar fazendo. Você que pode, nós temos aqui as informações que você precisa para fazer o seu depósito e a sua transferência, tá bom? Neste momento nós vamos estar orando. E se de repente você está aqui e fala: pastor, eu não coloquei aí no gasofilácio, posso fazer agora? Pode. Você vai deslocar do seu local, vai vir até a frente, coloque no gasofilácio enquanto nós estamos falando e enquanto nós estamos orando aqui também, amém? Nós vamos apresentar a Deus as pessoas que estão ofertando nessa noite, dizimando também, aqueles que já colocaram no gasofilácio e aqueles que fizeram o seu depósito através de transferência e o depósito bancário. Vamos orar então pela vida da nossa irmã Priscila Fernandes de Campos, pelo nosso irmão Edevaldo Oliveira, pela nossa irmã Madalena de Almeida, pela nossa irmã Viridiana Costa, pelo pastor Moacir Reis da Silva, pela nossa irmã Patrícia Rocha da Silva, pela nossa irmã Helenice Lopes da Silva, pelo nosso irmão André Luiz Freitas, pela nossa irmã Mariana Santos Alves de Souza, e por todos aqueles que ofertaram nesta noite e aqueles que estão dizimando também. Vamos fechar nossos olhos, fecha os teus olhos nesse momento e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Queremos, ó Deus, entregar diante do Senhor a vida de cada um desses colaboradores, ó Deus, esses que têm colaborado, que têm através dos dízimos e ofertas, Senhor meu Deus, trazido a tua casa, consagrado, e nós queremos que o Senhor os abençoe, que as mãos dos teus filhos sejam sempre prósperas, Senhor, sempre abundantes, ó Pai, que o Senhor possa cercar cada um desses teus servos e servas, ó Deus, que tem consagrado na tua casa os dízimos e oferta com a tua prosperidade, assim como o Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que a bênção do Senhor esteja presente na vida de cada um desses teus servos e servas que consagram nesta noite os dízimos e ofertas na tua casa, a qual nós consagramos e abençoamos em o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e todos numa só voz diga amém, irmãos. A bênção de Deus, ela está sempre presente na nossa vida, amém? O Senhor tem colocado diante de nós a bênção, e a bênção nós temos tomado posse dela. Quero também lembrar aqui o nome daqueles irmãos que aniversariaram, estiveram aniversariando nesse mês de setembro, né? Nós temos muitas pessoas no mês de setembro, e entre elas pessoas que fizeram no dia 9 e também no dia 10 fizeram aniversário. Eu quero mencionar aqui o nosso irmão Jonathan Eduardo Rocha Soares, que fez no dia 9, nossa irmã Ana Cláudia Cardoso, que fez no dia 9 também. Ana Cláudia não está com a gente, mas faz parte aqui da família, e nós vamos estar orando sempre, intercedendo pela Ana Cláudia, também pelo Leandro da Cunha Borges. Leandro também não faz parte mais aqui da igreja, mas passou por aqui e é amigo nosso, e nós oramos pela vida do Leandro também. No dia 10 nós estamos orando pela vida do Frandoíler de Matos Dias, que fez realmente aniversário. Nosso irmão Samuel Rodrigues Pires de Oliveira, Samuelzinho. Amabel Ferreira de Freitas, que Deus possa abençoá-los grandemente. E eu quero convidar você que estenda as tuas mãos para o altar. Você que está em casa, estenda as tuas mãos também, e vamos orar pela vida dessas pessoas. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós queremos mencionar a vida de cada uma dessas pessoas e colocá-las diante do Senhor, e pedir que o Senhor esteja abençoando naquilo que precisam, necessitam, Senhor. Quero te agradecer por cada uma dessas pessoas, ó Deus, que o Senhor tem dado vida e a oportunidade de conhecer o Senhor, de estar na tua presença. Quero pedir que o Senhor continue abençoando em tudo que eles necessitam e precisam. É o que nós te pedimos agora, em o nome de Jesus, neste momento que abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas, e todos que aqui estão digam amém, irmãos. Graças a Deus. Hoje é uma noite muito especial de cura e libertação, e nós vamos nos colocar de pé agora, porque esse é o momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus. E eu quero convidar o pastor Ricardo César de Assis, que vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o Senhor e vamos recebê-lo nesta noite. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Estou muito feliz nessa noite de poder estar mais uma vez
dentro desse santuário, dessa casa de oração, com cada um de vocês. Eu espero que o nosso Deus possa encontrar hoje, dentro de nós, no nosso coração, uma terra boa para receber uma semente que será plantada dentro do nosso coração. E eu tenho certeza que se essa semente encontrar uma terra boa, ela vai florescer e frutificar em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então fala amém bem forte. Glória a Deus. Deus abençoe você que está em casa também. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Efésios 6, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 18. Aleluia. Efésios, epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, no versículo de número 18, diz assim a palavra do nosso Deus: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém e graças a Deus. Eu vou ler novamente, Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém e graças a Deus. Feche seus olhos mais um momento e vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesse momento nós, como igreja do Senhor, reunidos dentro desse santuário, dentro desse templo, dessa casa de oração, porque precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Tu és o soberano, o Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. E nós começamos essa noite, ó Pai, dizendo que o Senhor possa encontrar dentro de nós, em cada coração daqueles que estão dentro desse templo, mas também daqueles que ouvem essa mensagem, onde quer que elas estejam, ó Pai, que o Senhor possa encontrar em nosso coração uma terra boa, uma terra que vai receber a Tua palavra, e que a Tua palavra venha frutificar, venha florescer dentro de cada um de nós, e que ela venha produzir vida dentro de nós, ó Pai. Hoje é uma noite de cura e de libertação, que a partir desse momento, ao ministrar essa palavra, que o Senhor tenha liberdade de atuar nas nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de fluir nos nossos corações, sondando dentro de nós até o pensamento mais profundo, ó Pai, e que o Senhor venha tirar nessa noite, de dentro de cada um de nós, tudo aquilo que impede a Tua palavra de prosperar, tudo aquilo que impede a Tua palavra de trazer vida, de trazer transformação, ó Deus. Por isso, nós Te damos liberdade agora, e pedimos a Ti, ó Deus, fale conosco, abençoe as nossas vidas. Nós nos despimos de tudo para estarmos diante do Senhor, ó Pai, e que o Senhor tenha liberdade de atuar no nosso meio e de tocar a nossa vida, e que o milagre, a cura, a libertação venha acontecer nessa noite, nesse lugar. É o que nós Te pedimos como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que pode, aplauda bem forte o Senhor, diga amém e glorifique a Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Tome o seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder, deixe sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar comigo alguns dos versículos que nós vamos ler nessa noite, que eu tenho certeza que é uma palavra muito especial, que vai agregar muita coisa na minha vida e na sua vida. Queridos, o autor desse versículo bíblico que nós lemos e dessa epístola é o apóstolo Paulo. E dentre as epístolas que Paulo escreveu, nós encontramos a epístola que ele escreveu à igreja que ficava em Éfeso, aos irmãos que congregavam naquela cidade. Mas Paulo também escreveu algumas outras epístolas. Porém, essa como um todo, desde o seu primeiro capítulo até o último,
A epístola que Paulo escreveu aos Efésios, ela se difere um pouco das outras, porque as primeiras epístolas ou as outras epístolas que Paulo escreveu, normalmente ele trata de problemas que aconteciam no meio do povo de Deus, no meio das comunidades, nas igrejas que ele ia plantando, normalmente combatendo falsas doutrinas, falando sobre pecado, falando sobre idolatria, que o povo não podia imitar os povos vizinhos. Essa era uma grande dificuldade que eles encontravam naquele período, como eles tinham contato a povos e pessoas que serviam a outros deuses. Paulo sempre corrigia, exortava e ensinava. Porém, na epístola que ele escreveu aos Efésios, nós encontramos algo novo, algo diferente. Nessa epístola, o Senhor, eu acredito que inspirado por Deus, sem dúvida nenhuma, Paulo revela o desejo de Deus e a vontade de Deus para a igreja de Cristo. Aqui, nessa epístola, Paulo revela à igreja um mistério e alguns aspectos de fundamental importância para a vida em comunidade, para a vida em unidade, para a vida que nós temos dentro do corpo de Cristo, onde nós somos parte fundamental. Cada um de nós fazemos parte desse corpo. E nessa epístola nós encontramos a revelação, o mistério de Deus para a igreja revelado. E dentre o primeiro capítulo até o último, nós encontramos nessa epístola que Deus queria formar um corpo através daqueles irmãos, para que ele pudesse expressar a plenitude de Cristo na terra. E ele faria isso unindo pessoas, tanto os cristãos como os gentios também. Deus iria falar a eles para que houvesse unidade, para que então Deus pudesse habilitar, equipar e amadurecer o povo, para que o seu povo viesse estender sobre toda a terra o ministério de Cristo. Então esse mistério é revelado à igreja em Éfeso, e ele serve perfeitamente para nós. E Paulo escreve essa epístola única e exclusivamente à igreja do Senhor. Ela não é destinada a um grupo específico de pessoas, não fala apenas de um problema local, não. Aqui Paulo, ele fala de forma muito abrangente para toda a igreja. E quando nós olhamos o que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós entendemos que tudo isso que está escrito aos Efésios, tudo isso diz respeito a mim e diz respeito a você, porque a Bíblia diz que o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita, não é esse que nós comumente chamamos de igreja, as paredes que são feitas por mãos humanas. A Bíblia diz que Deus não habita dentro dessas paredes. Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de você. Esse é apenas um lugar confortável que o Senhor preparou e deu condições para que nós pudéssemos viver em unidade, em comunhão, pudéssemos orar, chegar diante do nosso Deus, ouvirmos a palavra e contemplarmos muitos milagres, como nós temos visto durante a nossa caminhada dentro dessa igreja. Mas o templo do Espírito Santo sou eu e você, e essa palavra diz respeito especificamente a mim e a você. E dentre os muitos aspectos que Paulo escreveu, nós encontramos um específico nesse versículo que nós lemos, que diz respeito tão somente à oração. E ele começa o versículo dizendo: orando em todo tempo. É um versículo muito curto, de muito fácil interpretação, não há palavras difíceis aqui nesse versículo, nessa versão que eu utilizei, mas ele é um versículo muito rico, quando ele nos transmite uma mensagem de como deve ser a nossa vida de oração. Ele traz aqui algo muito especial e muito importante para nós. E ele já começa esse versículo dizendo que nós devemos orar em todo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nós encontramos que nós devemos orar sem cessar. Isso quer dizer que a nossa oração deve ser contínua. Orando em todo tempo não significa que nós temos hoje a oportunidade de passar o dia todo orando. Não quer dizer isso, mas quer dizer sim que nós devemos ter uma vida de oração. Nós devemos construir uma vida de oração juntamente com o nosso Deus, para que nós venhamos ter um relacionamento e intimidade com Ele. É isso que quer dizer orando em todo tempo, ou orai sem cessar.
Talvez por uma causa específica nós podemos parar um dia e orar durante o dia todo, mas normalmente com a nossa rotina e os nossos afazeres, nós não conseguimos orar o dia inteiro. Então isso não teria muito sentido, isso seria impossível de acontecer. Mas ter uma vida de oração, como nós temos ouvido aqui durante esse mês, ter um lugar separado para que todos os dias nós possamos reservar um momento de qualidade e orarmos ao nosso Deus, isso é possível. E a nossa vida de oração, ela é construída assim. E nós vamos entender hoje o motivo pelo qual essa vida de oração é importante para nós e porque Paulo fez essa oração pelos crentes que viviam naquela igreja naquele período. Nós vemos já em Mateus capítulo 26, versículo 41, o próprio Jesus nos advertindo sobre a vida de oração. E diz o seguinte, o texto bíblico, Mateus 26, 41: Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Jesus, ele dá aqui um sinal e um indício porque nós devemos ter uma vida de oração, porque a nossa oração deve ser contínua, a nossa oração deve ser constante, porque nós devemos criar uma rotina de oração para que nós venhamos ter intimidade e relacionamento com o nosso Deus. Essa é uma advertência que Jesus fez a toda a igreja. Isso serve para mim, isso serve para você, porque mesmo o espírito estando pronto, a nossa carne, ela pode ser bombardeada todos os dias. E ele diz que nós devemos ter uma vida de oração para que nós não venhamos cair em tentação. E quando nós sempre falamos ou mencionamos a tentação, ela sempre soa como algo ruim, como algo indesejável, porque a tentação, ela se transforma para nós como uma provação. Porém, não há só o lado ruim da tentação. Porque quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, e quando o nosso homem interior, o nosso espírito está fortalecido por nos alimentarmos da palavra e termos uma vida de oração, nós podemos escolher não cair em tentação. Porque algumas vezes a Bíblia nos adverte que nós devemos sim fugir da aparência do mal, e isso muitas vezes é possível, mas em algumas situações nós nos deparamos com um momento, uma tentação que nós não temos como fugir de antemão. Mas quando você está fortalecido, é um homem de oração, uma mulher de oração, você pode escolher não pecar, e o resultado dessa escolha produz algo maravilhoso dentro de nós. Por isso que não há apenas o lado ruim das tentações, porque quando você escolhe não cair em tentação, você é fortificado no seu espírito, você amadurece, você começa a caminhar com Cristo e seguir por outros degraus, ir subindo degraus na sua vida. Então não há apenas o lado ruim da tentação quando você tem uma vida com Deus, porque nessa vida nós seremos tentados, nessa vida nós seremos provados, mas quando nós temos uma vida fortificada pelo Espírito Santo de Deus, através da nossa oração, nós sim podemos escolher não cair em tentação e podemos crescer espiritualmente. E é exatamente isso que o nosso Deus espera de cada um de nós. No versículo que nós lemos, ele continua dizendo, Efésios 6,18, com toda oração e súplica. Veja, súplica para nós hoje, ela pode ser traduzida ou interpretada como pedido. Súplica não é muito usual, porque antigamente os servos, eles chegavam diante dos senhores, dos reis e suplicavam. E hoje nós usamos mais a palavra pedido, não é comum ouvir alguém que foi até uma pessoa suplicar. Então ela pode ser facilmente, essa palavra traduzida para nós como pedir. E é muito importante que nós venhamos aprender a pedir aquilo que nós precisamos ao nosso Deus. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito: pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então veja, é muito importante a gente pedir, porque aquele que pede recebe. Porém também há uma advertência na Bíblia, e eu deixei bem destacado aqui, que nós devemos aprender a pedir as coisas ao nosso Deus, porque Tiago nos adverte a respeito disso. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, está escrito que nós pedimos e não recebemos. E não recebemos porque pedimos por motivos errados, para gastarmos em nossos prazeres. Então veja que há uma advertência sobre saber pedir.
E nós vemos que uma criança, desde muito pequena, ela vai desenvolvendo essa habilidade de pedir as coisas para o pai. Uma criança, ela sabe o momento certo de pedir, ela olha para o pai, e pelo rosto do pai, pelo momento, ela sabe que aquele não é o melhor momento para pedir. Ela sabe discernir se ela vai pedir para o pai ou para a mãe, algo que ela deseja, aquele que tem mais facilidade. Então uma criança, ela aprende a pedir. E para nós, quando nós crescemos com o nosso Pai Celestial, não é diferente. Não que nós venhamos querer ou dever escolher um momento para que nós venhamos pedir algo para o nosso Deus, mas nós devemos sim aprender a pedir, porque você, com toda certeza como eu, já pediu muitas coisas para Deus e não recebeu aquilo que você pediu. E algumas pessoas ficam muito frustradas quando isso acontece, pedem e não recebem. Então eu aprendi através desse versículo bíblico que antes de pedir algo para o nosso Deus, nós devemos perguntar por que nós queremos isso que nós estamos pedindo. Isso é um exercício muito fundamental, porque Tiago ele deixou muito claro: vocês não recebem porque vocês pedem por motivos errados. Qual é o motivo do seu pedido? Para satisfazer o seu desejo? Para que você possa ter algo para desfrutar apenas você? Ou é algo coletivo, algo que você será beneficiado, sua família, aqueles que estão à sua volta? Lembre-se, queridos, Deus sempre trata no coletivo. Sempre que a gente é individual, a gente quer coisas para o nosso próprio prazer, a gente acaba não recebendo. Não é que Deus seja mau ou seja ruim, ou que Ele só haja no coletivo, mas a gente tem que entender que às vezes nós pedimos por motivos errados. Nós queremos as coisas porque o outro tem, porque nós vimos. Hoje é um período muito difícil que nós vivemos, porque todos os dias nós somos bombardeados por informações. Nós vemos coisas, antigamente era só a televisão e todo mundo assistia televisão. Hoje as pessoas estão mais conectadas no celular, no computador e no iPad do que na televisão. O celular já é o canal mais assistido no mundo, já ultrapassou a televisão, e a facilidade é muito grande, porque todos os dias nós temos acesso a muita coisa, e isso acaba, algumas vezes, atrapalhando a nossa vida, porque de tanto ver a gente acaba querendo, e a gente acaba pedindo, e a gente acaba não recebendo, porque nós pedimos por motivos errados. A gente quer ter porque o vizinho tem, porque o artista tem, porque o outro tem, e aí então a gente corre o risco de ficar frustrado. Mas quando nós começamos a nos perguntar, porque é simples assim, às vezes você quer uma casa nova, que seja mais confortável, mais espaçosa, e eu vou dar um exemplo para que fique bem claro aqui. E às vezes hoje na sua casa pequena você não tem uma vida e um relacionamento legal com a sua esposa e com os seus filhos. Você não passa um tempo de qualidade com eles, você não desfruta desse momento. E aí você quer ter uma casa maior para que isso venha acontecer. Mas se isso não acontece numa casa pequena, também não vai acontecer com um sofá maior, com a internet melhor, com uma TV maior, com mais conforto. Talvez você fique ainda mais longe da sua família. Então às vezes o motivo é errado. Então quando você conserta isso, você já tem esse tempo de qualidade, você já tem esse momento com a sua esposa, esse relacionamento, quando está tudo certinho ali, e aí então você pede isso para Deus: Deus, eu queria um quintal maior para brincar com os meus filhos, eu queria uma varanda para poder, quando eu chegar do trabalho, sentar com a minha esposa e colocar o papo em dia, uma mesa maior na sala de jantar, para que eu possa sentar com toda a minha família e poder desfrutar de um momento de comunhão com eles. Aí então a nossa oração tem muito mais chance de ser ouvida. Então a gente tem que entender o motivo. A mesma coisa funciona para um carro, para um trabalho, para o que quer que seja. Se isso vai te aproximar mais de Deus e vai ajudar a sua família e consequentemente outras pessoas, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho certo do nosso pedido e da nossa oração. Quando é no individual, incorremos o risco muitas vezes de não receber aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós desejamos receber do nosso Deus. E veja que súplica também, ela é uma palavra que remete à submissão. Súplica não é um pedido qualquer. Aqui ele ora suplicando pelos seus irmãos, porque ele se coloca numa posição inferior, numa posição de humildade e de simplicidade para pedir algo que ele precisa. Então é uma maneira de se submeter ao Deus que nós servimos quando nós oramos. Então por isso que essa palavra ela é importante para que nós venhamos guardar. Sempre que venhamos orar ou ter a oportunidade de orar ao nosso Deus, que nós venhamos nos colocar na posição de submissão, com humildade, com simplicidade, pensando sempre no bem-estar, no nosso, obviamente, mas daqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos orar e pedir aquilo que nós precisamos ao nosso Deus. E essa vida de oração é muito importante, porque eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17.
João capítulo 17, porque nesse capítulo, Jesus ele nos dá o exemplo, porque ele mesmo ora pelos seus discípulos. Ele ora por aqueles que formariam a igreja primitiva e consequentemente essa oração serve para mim e serve para você que hoje somos a igreja de Cristo. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo 15 ao 17, está escrito: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui fica muito claro que nós devemos ter uma vida de oração, porque nós não somos desse mundo, igreja. Isso é muito claro, às vezes nós nos esquecemos disso. Essa palavra às vezes soa muito estranha, porque nós começamos a pensar só aqui, só nessa vida. E Jesus está falando que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo, que é para Deus nos proteger de quem? Do maligno. Então esse sentimento, essa percepção nós não podemos perder. Nós não podemos nunca nos esquecer disso, que nós devemos ter uma vida de oração. Nós devemos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, porque nós não pertencemos a esse mundo, assim como Jesus. E a Bíblia também nos adverte, em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E essa palavra é uma palavra muito forte, porque, como eu disse, por muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós pensamos que tudo é mil maravilhas aqui nessa terra, e muito pelo contrário. E ainda em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, está escrito: e nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. E o que é esse espírito do mundo, igreja? Esse espírito do mundo é o espírito que governa as pessoas lá fora, as pessoas do mundo. E eu sei que pode soar um pouco pesado, mas é isso que a Bíblia nos diz. Satanás é aquele que governa o mundo hoje, e as pessoas que estão lá fora vivendo no mundo são influenciadas pelo espírito de Satanás. E é esse espírito que faz as pessoas serem orgulhosas, serem violentas, serem mentirosas, serem perversas. É por isso que todas as vezes você liga o jornal, todos os dias você liga o jornal e você vê atrocidades, você vê maridos matando mulheres, espancando mulheres, você vê homens violentando crianças, você vê todo tipo de séries de abuso e de absurdo que normalmente você não consegue nem entender. Por quê? Porque Satanás é aquele que governa a vida das pessoas no mundo. A Bíblia diz que ele tem um objetivo único e exclusivo de matar, roubar e destruir. Então ele tem poder sim, ele exerce poder sobre as pessoas que estão no mundo. E nós nunca devemos nos esquecer disso. É por isso que Deus pediu, orou, Jesus orou pedindo que Deus viesse nos livrar do maligno. É por isso que Paulo orou suplicando para que a nossa oração fosse constante, que nós venhamos aprender a suplicar ao nosso Deus aquilo que nós precisamos, para que nós venhamos ter uma vida de oração. E o diabo ele é muito astuto, ele tem muita experiência, porque ele vive, às vezes a gente acha que a gente sabe alguma coisa com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos que somos experientes, mas Satanás tem muito mais do que isso de anos de experiência. E o objetivo de Satanás é fazer com que o servo de Deus caia. Nunca se esqueça disso. O objetivo de Satanás é fazer cair o servo de Deus. É por isso que algumas vezes você consegue olhar e ver o ímpio prosperar. Você vê a família do ímpio, ela parece perfeita, o filho parece saudável, tudo vai bem, o emprego, a prosperidade, os bens materiais. Mas por que Satanás não toca nessas pessoas lá fora, que praticam o mal, a iniquidade? Porque esses estão perdidos já. Satanás está interessado na minha vida e na sua vida, porque ele sabe o estrago que eu e você podemos fazer quando temos uma vida de oração. Ele sabe o estrago que a sua família pode fazer se ela estiver alicerçada na pedra que é Jesus Cristo. É por isso que o diabo tenta fazer cair os servos de Deus, é por isso que o foco dele é você.
É por isso que Ele não te dá sossego, não te dá paz. E é por isso que Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Satanás nunca te esqueceu e nunca vai te esquecer. Enquanto você estiver alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, Ele sempre vai te odiar. Ele sempre vai odiar a sua família, os seus filhos. Nunca se esqueça disso. E Ele tem um poder muito grande para influenciar a vida das pessoas. Mas aí então, se o mundo jaz no maligno, se é o espírito do mundo que governa a vida das pessoas lá fora, o que nós devemos fazer? Nós devemos colocar em prática aquilo que o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com quem? Com esse mundo lá fora. Não se conformem com esse mundo. Não deixe se amodelar por esse mundo. Antes, seja transformado pela renovação do seu entendimento. E o que acontece quando nós fazemos isso? Nós podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. É por isso que a oração é importante. É por isso que Deus colocou no coração do pastor esse mês nós falarmos sobre oração, porque oração é fundamental, igreja, para que nós venhamos ficar de pé, para que nós venhamos ficar alicerçados. Ter uma vida de oração é algo fundamental e é algo muito importante para nós, e nós nunca devemos nos esquecer disso. E continuando o versículo que nós lemos, Paulo continua dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós precisamos ter uma vida de oração para que o Espírito Santo de Deus venha governar a nossa vida, venha direcionar a nossa vida. Você, na caminhada na face da terra, na sua caminhada, independente de onde você esteja, você precisa que o Espírito Santo esteja dentro de você. E não de forma tímida, não, porque o Espírito Santo deve ter liberdade para atuar na sua vida, na sua casa, na sua família. É o Espírito Santo que vai atuar e agir quando você abrir os seus lábios para falar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Nunca se esqueça disso. No seu trabalho, quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida alicerçada, é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos conduz, quem nos dá sabedoria, para que nós venhamos desfrutar de todas as promessas que Deus fez para nós através da Bíblia Sagrada. E Paulo continua dizendo, o versículo: vigiando nisso com toda perseverança. Observe como eu disse, é um versículo muito simples, mas riquíssimo em informação. Vigiando, ou seja, mantenha o seu foco nisso, dê atenção a isso, dê prioridade a isso, vigie a esse respeito. A sua vida de oração deve ser vigiada. O canto, o seu quarto de oração, o seu lugar de oração, onde quer que ele seja, você deve focar nele. Ofereça para Deus o melhor momento do seu dia. Pegue o melhor horário do seu dia, onde você vai estar desperto, sem sono, sem estar cansado, e ofereça o melhor tempo que você tem para Deus através da sua oração. E você vai ver que a sua vida será transformada. Se você já faz isso, continue fazendo. Mas nunca deixe para orar quando você estiver muito cansado, já dormindo. Quantos aqui, eu algumas vezes já orei dormindo. Você vai orar cansado, quer orar, se ajoelha, fica quietinho ali, se encaixa, se acomoda e dorme. Não, uma vida de oração é construída oferecendo o melhor tempo para o nosso Deus. Um tempo de qualidade, um tempo onde nós vamos estar despertos, atentos. E por que nós devemos ficar atentos? Para ouvir aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Aí então tudo vai começar a clarear na nossa vida. E isso é algo fundamental, igreja, porque veja, Daniel, certa vez, ele estava orando por uma causa. E Daniel, como já foi dito aqui em um culto pelo pastor, era um homem de oração e foi um exemplo para nós. Um exemplo porque ele tinha a oportunidade de reservar 3 momentos no seu dia. Talvez você não tenha a oportunidade de fazer 3 momentos, mas faça do seu momento um momento inesquecível. Faça do seu momento um momento maravilhoso. Ofereça para Deus o seu melhor na sua vida de oração. E isso é importante porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E nessa passagem bíblica, a Bíblia diz que ele orava por uma causa específica. E 21 dias depois, ele não desistiu, ele continuou orando, ele foi perseverando na sua oração. 21 dias depois, o anjo chega diante de Daniel e fala: Daniel, as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, e eu vim em resposta à sua oração. Mas aquele anjo não chegou antes, porque ele ficou preso nas regiões celestiais em uma batalha espiritual. Queridos, antes do milagre se manifestar no mundo material, acontece uma batalha espiritual. Nunca se esqueça disso.
acontece uma batalha espiritual, onde principados e potestades pelejam pela minha vida e pela sua vida, para tentar nos destruir, nos fazer cair. O mundo espiritual existe, é por isso que a vida de oração é importante, e essa passagem de Daniel deixa isso muito claro para cada um de nós. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário. O diabo, quem? Repita comigo: o vosso adversário. O diabo, vosso adversário. O diabo é o nosso adversário. Satanás é nosso inimigo. Satanás nos odeia, e ele anda bramando ao nosso derredor como um leão furioso, querendo tragar a nossa vida. É isso que Satanás faz, e ele não se cansa. Ele espera uma brecha, uma oportunidade para tentar fazer cair um servo de Deus, para tentar derrubar um servo de Deus, porque nas mãos de Deus você vai dar muito prejuízo para Satanás, porque cheio do Espírito Santo você vai fazer um estrago no inferno, pelo testemunho que Deus vai fazer através da sua vida. Quando você abrir os seus lábios, no seu trabalho, onde quer que Deus te enviar, o milagre vai acontecer. E é por isso que o leão brama, rugindo ao seu redor. Mas então, pastor, se o mundo jaz no maligno, se é o espírito do mundo, se é o espírito de Satanás que governa as pessoas no mundo, e se ele anda ao nosso derredor bramando como um leão furioso, nós devemos ficar amedrontados por causa dele? Não, é claro que não. Você não deve ter medo nenhum, nem se preocupar com Satanás. Você deve sim vigiar e orar. Você deve sim colocar o seu foco na sua vida de oração, porque em Romanos capítulo 16, versículo 20, está escrito que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aqui Deus começa a dar uma palavra de incentivo para nós. Aqui Deus começa a nos levantar, porque talvez você fique com medo, sabendo que tem um inimigo que é feroz, que tem poder de influenciar e de fazer derrubar. Mas muito maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Muito maior é aquele que está com você, igreja. Não fique preocupado, porque em Mateus 16, versículo 18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você é a igreja de Cristo, você é a igreja do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé, porque hoje nós vamos travar uma batalha espiritual, porque hoje nós vamos entrar em guerra contra Satanás, porque ele já está derrotado contra a sua vida. Se talvez por alguma brecha ele entrou nessa noite, ele vai cair na autoridade no nome de Jesus, porque ele não tem poder, ele já é derrotado. A derrota dele já está decretada contra a sua vida. Por isso você não deve ter medo dele, nem daqueles que são usados por ele, nem dos anjos e dos demônios que atuam em favor dele, porque muito maior é aquele que está comigo, aquele que está com você. Por isso feche seus olhos. Não se preocupe com o mundo lá fora. Eu sei que aqui dentro é muito mais fácil servir a Deus e fazer a diferença, mas o nosso combate, a nossa batalha acontece lá fora, quando nós somos expostos. Mas não fique com medo de Satanás, nem dos seus mensageiros, nem dos seus anjos, porque em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Creia nessa palavra. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai passar por cima de principados e potestades, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Eu peço para que os pastores venham à frente e se espalhem, se posicionem nos corredores, porque nós vamos orar. Nós vamos orar por você, e hoje vai acontecer uma batalha espiritual nesse lugar. Como eu disse, Satanás ele anda bramando como um leão ao nosso derredor. E a Bíblia ela é muito específica, porque ela diz que é ao nosso derredor, não é ao nosso redor. Porque ao seu redor estão os anjos do Senhor, para te guardar, te livrar, te proteger. Aqueles que farão a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. É por isso que Satanás não vai te tocar. Ele pode bramar, ele pode rugir ao seu derredor, mas do seu lado ele não chega. Do seu lado, na sua vida, ele não toca, porque ao seu lado estão os anjos do Senhor para te guardar e te proteger. E dentro de você está o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo ele não pode. Com o Espírito Santo ele não pode. É por isso que quando ele olha para você, ele fica furioso.
glorioso, porque Ele vê o Espírito Santo de Deus em você. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. E se talvez há hoje uma brecha aberta, lembre-se, hoje é dia de batalha espiritual, hoje é dia de oração, hoje Deus se coloca de pé no trono e estende as mãos sobre a sua vida, e você vai ver a diferença, e você verá o milagre. Hoje principados e potestades vão cair, e a sua vitória vai chegar, e o seu milagre vai acontecer, em nome de Jesus, igreja. Feche os seus olhos. Basúria, Nateká, Basúria, Andaramanaia. Deus de milagres, Deus de maravilhas, é na autoridade do Teu nome que nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando em cada vida dentro desse santuário, dentro dessa casa de oração. E se esses seus filhos aqui, ou em casa, onde quer que eles estejam sendo aprisionados, oprimidos por Satanás, por seu demônio, por seus demônios, ou pelos filhos de Satanás, por aqueles que são instrumentos de Satanás, por aqueles que têm a sua vida governada por Satanás, eu declaro em nome de Jesus que esses servos de Satanás caiam por terra hoje, que esses agentes de Satanás batam em retirada, venham sair da vida dos seus filhos, e que o milagre aconteça, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai curando, sarando, libertando, Pai, que enfermidades físicas venham desaparecer por completo, que enfermidades mandadas por Satanás, ó Pai, perturbação na mente, no corpo, na alma dos seus filhos, ó Pai, impregnada lá dentro, Deus, que hoje caia por terra, Pai, e que os seus filhos sejam guardados por Ti, ó Pai, que os seus filhos sejam livres e libertos nessa noite, e que o milagre do Senhor aconteça, Pai. Faça na vida dos seus filhos algo sobrenatural hoje. Dê uma prova da sua soberania, dê uma prova do seu amor e do seu cuidado para eles hoje, Pai, que eles sintam a sua presença, e que o milagre do Senhor venha acontecer, e que as vidas sejam transformadas, esposo, filho, esposa, trabalho, emprego, tudo na vida dos seus filhos, Pai, que os seus filhos sejam alcançados, ó Deus, aleluia. Feche seus olhos, igreja. Parece que estou secado. Você é guardado por Ele. Peça a Ele aquilo que você precisa hoje. Peça a Ele aquilo que você precisa hoje. Você é cercado, guardado. O Espírito Santo habita dentro de você. Os anjos do Senhor estão ao seu derredor. Satanás não pode te tocar. Satanás sai hoje da vida do seu filho, do seu esposo, daquele que está aprisionado, enfermo, e o milagre vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Oh glória. É Deus quem faz, igreja. É o Espírito Santo quem age. São os anjos que vão batalhar pela sua vida hoje. São anjos que vão colocar por terra. Anjos enviados por Deus. Aleluia. Cante isso hoje. Cante isso hoje. Aleluia. Declara, igreja. É assim que nós lutamos a nossa guerra. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que essa palavra fique guardada, 7 chaves dentro do nosso coração. Eu profetizo em nome de Jesus para aqueles seus filhos que não têm uma vida de oração, aqueles seus filhos que não têm um tempo de qualidade contigo e com teu Espírito Santo, que em nome de Jesus eles venham ser despertados hoje, Pai, e venham entender que é isso que faz a diferença na nossa vida nessa terra. A maneira como caminhamos contigo, a maneira como nós nos relacionamos contigo, faz toda a diferença na nossa caminhada, Pai. Por isso leve cada um desses teus filhos hoje a um nível de intimidade e relacionamento ainda mais profundo contigo, Pai. E que nós possamos entregar o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, no momento de oração e comunhão contigo e
com o teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aplauda o Senhor e glorifica Ele bem forte essa noite. Aplauda Ele e glorifique com seus lábios. Aplauda Ele porque Ele ouviu a sua oração hoje. Aplauda Ele porque o seu milagre chegou, porque a bênção do Senhor é derramada sobre nós hoje. Glorifica a Deus com seus lábios, igreja. Glorifica Ele hoje. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Minhas guerras. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a minha vida e a sua vida hoje, e a vida de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, e daqueles que também ouvirão, em nome de Jesus. Igreja, nesse momento nós vamos estar orando por alguns pedidos de oração que nós temos aqui. Vamos orar pela vida do Marcelo Cordeiro, da Gisele, da Lavínia e do Caio, pela irmã Cleusa Françoso, o Antônio Françoso, pela restauração de saúde também, a irmã Fátima e família, para o Diego, Larissa e Theo. A irmã Antônia pede restauração para a saúde. Vamos orar também. E por todos aqueles que nos mandaram aqui através do Facebook, a oração José Carlos pede pela saúde do seu pai, o seu José. A Paulette Campos pede pela saúde da irmã Antônia, que está internada. Vamos orar também pela irmã Antônia e também pela irmã Edilene. A Genésia Alves pede pelo sobrinho Bruno, que está internado. A Elielda Botelho pede por sua mãe, seu pai e pelo Cadu. Vamos orar por eles. A Geralda Ferreira pede pelo Renato, Onalice e Anthony. E a Fátima Duarte pede pela Vitória e pela Ana Beatriz. Vamos orar pela vida de cada um desses nossos irmãos. Estenda sua mão em direção ao altar e vamos falar com Deus. Peça para que Deus venha abençoar cada um desses nossos irmãos que precisam da nossa oração. Pai, nesse momento nós apresentamos diante do teu altar a vida de cada um desses seus filhos, ó Pai. Pessoas que precisam de cura, estão enfermos. Pessoas também que precisam de libertação, de restauração na casa, no lar, na família. Que o Senhor venha visitá-los agora, onde quer que eles estejam, ó Pai. E que o teu Espírito Santo venha trazer vida, venha restaurar, venha fazer com que o milagre aconteça, porque nós cremos e sabemos que basta uma palavra tua para que o milagre aconteça, onde quer que esses seus filhos estejam. E é por isso que nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E nós te agradecemos nessa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve por cada um de nós, ó Pai. Que nesse momento o Senhor venha nos levar para as nossas casas, debaixo da tua graça, debaixo da tua paz e debaixo da sua segurança. Deus, fique conosco e nos abençoe grandemente, Pai. E que no domingo, próximo domingo às 18 horas, nós possamos estar novamente na sua casa, ouvindo a sua voz, sentindo o teu toque, sendo abençoados por ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma boa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas